governo Lula contratou uma ferramenta de rastreamento de transações com criptomoeda, tá? Nós vamos falar aqui sobre o que isso significa no final das contas. Quer dizer que agora os seus bitcoins vão ser rastreados e coisa e tal? E a verdade é que é muito difícil fazer isso, tá? Essas ferramentas todas têm limitações muito significativas no Bitcoin e a maior garantia de privacidade do Bitcoin continua sendo a sua carteira pessoal. Você tem uma carteira em que você guarda as suas criptomoedas. Por quê? Porque o endereço o pessoal pode até saber, mas eles não têm como saber qual é o IP ligado a essa carteira, muito menos que você é o dono dessa carteira. Então vamos entender quais são as limitações dessa coisa, que esse modo que o Lula está fazendo aqui de contratar software e não sei o que lá e coisa e tal, isso é feito por vários governos no mundo, mas isso é extremamente pouco eficiente. Pode pegar algumas coisas? Até pode, mas a verdade é que na maior parte das vezes, sabe qual é o objetivo dessas contratações? É botar medo nas pessoas, dizer, olha só, fica com medo, o governo vai saber onde é que você está gastando o seu Bitcoin. Na prática, eles não têm informação nenhuma. Vamos entender o que tem nessa história aqui. Eu vou falar nesse vídeo aqui também da nossa parceira, a Coinex. A Coinex, vocês sabem, eu sou embaixador da Coinex e eu recomendo o pessoal a usar a Coinex, é uma excelente corretora, baseada lá em Hong Kong. Então ela está livre de boa parte da legislação brasileira aí, referente a corretoras e coisa e tal. Pode ser uma coisa muito útil para o pessoal que não quer ter dor de cabeça com a Receita aqui no Brasil, tá? É lógico que se você fizer a coisa errada, eles vão te entregar também, tá? Não é para cometer crime, não. Mas, para não ficar enchendo o saco com reporte da Receita o tempo todo, é uma ótima alternativa, né? E a gente vai ver como é que mesmo nesses casos, eu sempre falo para vocês, comprem na Coinex, mas não mantenham Bitcoin na Coinex. Baixe para sua carteira. Mantenham seus Bitcoins na sua carteira pessoal. Isso é muito importante. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu e essas notícias foram sugeridas por Volta Prêmio Bovino Gatoso, Papa Leão 15 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu tenho para mim que o governo Lula está meio desesperado, porque eles estão querendo tributar muito as criptomoedas, querem muito tributar as criptomoedas, mas o pessoal não está embarcando muito nesse negócio de aceitar a tributação de criptomoeda, porque é aquilo que eu falo sempre para vocês, o objetivo da criptomoeda é você ser imune ao Estado. É isso que elas trazem de vantagem em relação a uma outra moeda qualquer, né? Se fosse facilidade de transação, pô, usa o Pix, pô. O Pix é fácil de usar pra caramba, para que você vai usar criptomoeda? A minha visão, eu sou um libertário, eu sou um anarcocapitalista, eu acredito que o Estado é um ente ruim, é algo que atrapalha a vida das pessoas, não tem nenhuma vantagem de haver um Estado no Brasil. Evidentemente, os estados se incomodam com ferramentas que prescindem do Estado, né? E o Estado usa várias maneiras para tentar fazer isso. Já ouviu várias vezes notícias de que não, que agora a Receita vai rastrear os seus bitcoins, vai rastrear as criptomoedas e coisa e tal, e agora o governo Lula vai rastrear quem usa criptomoedas. Entenda, né? Um software de espionagem cripto vai mapear IPs, carteiras e transações suspeitas. Isso é mentira, porque não tem como rastrear o IP da sua carteira, tá? Isso é uma das grandes dificuldades que as pessoas não entendem, porque as pessoas acham que quando você manda Bitcoin é como mandar uma mensagem, né? Como, eu vou mandar Bitcoin para alguém, então eu vou mandar uma mensagem no meu IP aqui para o IP da carteira da pessoa que vai receber. Não, não é assim que funciona Bitcoin, não. O Bitcoin você pega a sua transação, né, a transferência de Bitcoin, essa suposta mensagem, você criptografa com a sua chave privada, para garantir a origem dela, e criptografa com a chave pública do nodo da carteira que vai receber isso daí. Então só essa carteira que vai receber que consegue decriptografar essa mensagem sua. E daí, tu não manda essa mensagem para um lugar qualquer, você manda aleatório para qualquer nodo. Né? Quando você entra na rede Bitcoin, o seu nodo que você iniciou na sua máquina, ele manda, ele conecta aleatoriamente com 10 outros nodos. E daí esses 10 outros nodos conectam com outros 10 nodos e aí essa sua mensagem vai transmitindo em toda a rede. Então não é como se fosse uma mensagem do IP tal para o IP tal. É uma mensagem para todo mundo. E não dá nem para saber que é do seu IP que está saindo aquela mensagem. Por quê? Porque você pode ter recebido essa mensagem de um outro nodo e está só repetindo essa mensagem para frente, entendeu? Uma mensagem que você recebe de um nodo e o seu nodo repete para outro é exatamente igual a uma mensagem que você cria no seu nodo e começa a transmitir a partir dali. Então não tem como saber de onde sai uma transação Bitcoin, não tem essa informação. Agora, você tem a origem e o destino, isso você tem como saber de qual é a carteira da origem, qual é a carteira do destino, mas não o IP.
Por que é importante não ter indicação do IP? Porque o IP consegue chegar na sua máquina, tá? O IP o IP, na verdade, o que eles querem dizer é endereço IP, tá? IP é Internet Protocol, é o protocolo da internet. O protocolo da internet prevê endereços IP, que é aquele número, são 4 números separados por ponto, né? 192.168.56.29. Né? São números sempre entre 0 e 255, separados por ponto, 4 números sempre, esse é o endereço IP. E, através desse endereço IP, a sua operadora, a sua empresa que fornece a internet, consegue identificar você. Pode saber que o IP XYZ está na casa, endereço, rua, sei lá o quê, Rua Mariano Procópio, 37, não sei o que lá, sabe chegar direitinho na sua casa se você tiver o IP da pessoa, né? Então, por isso que eles colocam, vai mapear IPs. Não, não vai mapear IP, porque é impossível mapear IP no Bitcoin, não existe isso. Existiu uma falha no Bitcoin, bem no início do Bitcoin, que permitia esse tipo de rastreamento, mas não era bem assim, tá? Era a seguinte maneira, você mandava uma mensagem para o nodo, uma mensagem para transmitir dinheiro para o nodo. Se o nodo aceitasse aquela mensagem e não repassasse para outro, você sabia que aquele nodo, aquele IP é daquela carteira. Só que isso já foi resolvido, não tem mais essa história, não tem como saber mais que o nodo aceitou aquela mensagem. Então, o que acontece agora, não tem como ligar mais o IP ao endereço da carteira, né? Agora, fora isso, saber os endereços de carteira você consegue saber, e é público aqui. Se você for aqui no mempool.space, que é isso aqui é o blockchain, tá? Isso aqui é o blockchain do Bitcoin. Se você pegar essa coisa aqui, tem a lista das transações aqui, e você pode pegar uma transação qualquer aqui nessa coisa, e olhando essa transação aqui, você vai ver que veio desses endereços para esse endereço aqui, ó. Veio desse endereço daqui e foi para esse endereço daqui. Veio desse endereço daqui, foi para esse endereço daqui. Juntou todos esses endereços aqui e foi para esses dois endereços aqui. Então, ou seja, é tudo público no Bitcoin. Você consegue ver todas essas transações, né? Se você vier aqui, por exemplo, essa aqui, ó, desse endereço aqui foi para esses dois endereços aqui. Então, isso é fácil de você fazer esse rastreamento. E aí você tem, de fato, uma série de software que faz isso aqui. Nesse artigo aqui, que é de junho do ano passado, não, desculpa, de agosto do ano passado, fala aqui que o governo ia abrir licitação e não sei o que lá, ia contratar para comprar várias coisas e estava considerando algumas ferramentas aqui. As ferramentas eram... Cadê as ferramentas aqui? Aqui, ó. Era a Chain Analysis, a TRM Labs, a Elliptic e a CipherTrace. Então tem os sites aqui de cada uma delas explicando, mas basicamente o que elas fazem é muito simples. Elas pegam a blockchain é pública, qualquer um pode fazer, pode acessar aqui, e aí elas olham cada transação que está na blockchain, que está tudo aqui também, tudo aberto, e elas dizem, olha, de tal endereço foi para tal endereço, de tal endereço foi para tal endereço. E de novo, o blockchain, em termos de endereços, ele é totalmente transparente. Você consegue rastrear tudo. A questão é, de quem que é esse endereço aqui? Esse aqui é o ponto. Como é que você sabe de quem que é esse endereço? Se for na sua carteira particular que você criou no seu computador, ou no seu celular, ou no dispositivo que for, não tem como saber que é seu, tá? Agora, se for uma carteira que estiver numa corretora, aí eles sabem, cada corretora tem a sua carteira específica, eles conseguem ligar essa carteira à corretora, né? Então tá aqui as ferramentas, a Chain Analysis é a maior do mundo, é a líder nessa indústria, a TRM Labs, essa outra aqui, é segundo lugar no mundo, tem ainda a Elliptic, tem a CipherTrace, tem outros aqui. No final do ano, o Lula celebrou o contrato, ou seja, fechou a licitação e contratou essa empresa aqui, ó, IAFIS, que é uma representante da TRM. Então eu acredito que ela comprou, o software que eles compraram foi justamente o TRM Labs aqui, esse software aqui, para fazer o rastreamento aqui, né? E esse rastreamento funciona? Até funciona, você consegue saber de onde é que está indo, para onde é que está indo, é fácil, na verdade. Nem tem, assim, muita dificuldade, porque é tudo público, né? É só você organizar isso na forma de um chart, coisa e tal, e saber para onde é que vai. Alguns nodos vocês sabem de quem que é, por exemplo, se foi da corretora para um outro lugar. As corretoras você sabe qual é a carteira delas, né? Eventualmente você tem algumas carteiras que são conhecidas, por exemplo, carteiras da era Satoshi, que era do Satoshi Nakamoto e coisa e tal, então você pode ter esse tipo de coisa. Mas a verdade é a seguinte, na prática, essa é a privacidade do Bitcoin, é saber que essa carteira aqui, de quem que é essa carteira aqui? Eu não sei, não tem como saber.
a menos que a polícia vá na sua casa, chegue no seu computador, na sua carteira, no seu celular e veja qual é a sua carteira que tem ali, aí ele fica sabendo que aquela carteira é sua. Mas fora isso, ele não tem como saber de antemão que aquela carteira é sua, né? Então, isso é um problema, esse rastreamento é muito mais para botar medo nas pessoas do que propriamente para conseguir identificar mesmo para onde é que está indo o dinheiro, né? Agora, você consegue identificar, por exemplo, quando chega numa exchange, você consegue, esse aqui é da Chain Analysis, né? Então ele fala aqui, olha que só, desse lugar aqui foi para a Hydra Marketplace, então eles sabem que tal endereço é da Hydra Marketplace, que é um marketplace na internet. Tem mais de 600 mercados na Deep Web que você pode comprar tudo que você possa imaginar, drogas e coisa e tal. Lembra da Silk Road, que eles fizeram um escarcéu, que o Ross Ulbricht ficou preso, ele estava condenado a 2 prisões perpétuas, porque criou um mercado na Deep Web. Hoje em dia tem 600. Sei lá, na Deep Web tem 600 mercados diferentes. E o pior, as coisas funcionam. Você compra as coisas, elas são entregues. É impressionante isso. Enfim, e ele faz essa ligação aqui, e aí, ou seja, você consegue saber que o Bitcoin foi para uma exchange, aí na exchange você consegue botar um mandato aqui para bloquear aquele Bitcoin. Na corretora você faz. E olha só, eu sou embaixador da Coinex, mas a Coinex obedece essa questão legal, tá? Então se chegar lá um mandado de segurança da Justiça Brasileira para bloquear um Bitcoin, ele vai bloquear lá. É por isso que eu falo, corretoras são boas, mas você nunca deve deixar dinheiro lá, né? Então, só para fechar o vídeo nosso aqui, essa coisa de rastreamento, isso não quer dizer nada na verdade, mas uma corretora boa, a Coinex é uma corretora ótima, coinex.com. Se você quiser se inscrever lá, usa o link meu de indicação aqui embaixo, porque eu ganho um caraminguá quando você se inscreve com o meu link. E você pode escolher o nome aqui, botar aqui a coisa em português, aqui, ó, em português para ficar mais fácil. E para comprar cripto, você tem algumas opções aqui. Você pode fazer negociação peer-to-peer, você pode fazer uma compra rápida com Pix, você pode fazer uma transação de terceiros. Nesses casos todos aqui, a transação de terceiros é a que eu mais uso. Eu costumo usar a Simplex, é a que eu costumo usar, nunca tive problema com ela, mas pode usar qualquer uma outra dessas aqui. Lembrando que isso aqui são outras empresas, tá? Todas as empresas, em termos de transferência de dinheiro, elas requerem o tal do KYC. Você tem que mandar documento, tem que mostrar seu rosto, tem que fazer um monte de coisa para garantir que não tem lavagem de dinheiro. Todas elas pedem isso, tá? Existem algumas pouquíssimas locais que você pode comprar sem KYC, mas eu digo para vocês que é até meio arriscado isso, tá? Mas enfim, então você vai fazer KYC, mas é importante que vai ficar nessa empresa, não vai ficar nem na Coinex. Na Coinex, dependendo do volume que você tenha de criptomoedas, você pode precisar fazer KYC também, tá? Dependendo do volume que você negocia. Mas tipicamente isso aqui fica na empresa, então é mais um degrau de afastamento para evitar informação sua disponível por aí. Todas essas aqui funcionam muito bem. E também você pode comprar através da compra rápida, através aqui de coisa, só dá para comprar dólar Tether, não dá para comprar Bitcoin direto, mas você pode usar isso daqui, né? Depois você converte dentro da própria Coinex, você converte dólar Tether para Bitcoin ou vice-versa, né? E vender a mesma coisa. Se você tiver Bitcoin na Coinex, você transforma ele em dólar Tether, e daí você transforma o dólar Tether para real aqui e recebe via Pix aqui no Brasil, né? Então funciona muito bem. Tem um vídeo meu que eu fiz que eu explico direitinho como é que usa todo esse site aqui da Coinex, como é que você faz para comprar. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição desse vídeo para você tirar dúvidas. E também tem um vídeo meu que eu falo sobre o DAC, né? O que é o DAC? É uma forma de você comprar Bitcoin sem se preocupar muito com a flutuação do Bitcoin. E é muito útil fazer isso, se você tem medo de comprar o Bitcoin hoje, amanhã ele cair muito, ou comprar hoje, amanhã ele subir muito, né? Enfim, você com o DAC você consegue manter uma média, pelo menos, ao longo de alguns dias. Então, é interessante isso aqui. Vou deixar esse outro vídeo meu também linkado aqui na descrição do vídeo, né? Então, não deixem de conhecer a Coinex. Clica no meu link para fazer o seu cadastro lá na Coinex com o meu código de indicação, que daí você está ajudando a mim também, eu estou ganhando um caraminguá nessa história aí. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.